Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tem ele, a grande novidade da linha Compass, o Compass 4xe, o primeiro Compass híbrido da marca. Vamos lá para dentro que eu vou falar mais sobre ele. Pois é, pessoal, eu vou confessar para vocês que esse era um dos carros que eu tinha mais curiosidade de dirigir no último ano. Esse carro foi lançado em abril de 2022, então ele já tem aí quase um ano no mercado nacional. E eu vou te dizer que eu acho bem interessante a proposta que a marca traz para o Brasil. Esse carro aqui, diferente dos outros Compass que a gente tem por aí que não são híbridos, ele é fabricado na Itália, ao invés de ser fabricado aqui no Brasil. Tem algumas diferenças, por exemplo, esta cor, que é um azul maravilhoso na minha opinião, que é exclusiva deste carro aqui. As rodas Aro 19, que são pretas ao invés de cinza, como são as rodas dos Compass fabricados aqui no Brasil. E algumas diferenças, por exemplo, o painel digital. Esse painel é bem mais customizável do que a gente tem aqui, além de ter todas as informações do sistema híbrido, além também das informações do sistema híbrido que você tem nessa central multimídia, que você consegue parear seu celular com ou sem fio por Apple CarPlay e Android Auto. Se você precisa carregar o seu celular, você tem aqui embaixo do painel duas portas USB, uma USB normal, outra USB-C, além do carregador por indução. Você também tem uma porta USB-C e uma porta USB aqui para os passageiros de trás, logo abaixo da saída de ar-condicionado para o banco de trás. Então você tem todos os sistemas de segurança que são presentes nas versões mais completas do carro. Você tem o Adaptive Cruise Control, você tem o Lane Assist. Então, se você está saindo da linha, né, da sua pista, invadindo a pista do lado sem dar seta, ele pode corrigir, além de te dar um aviso sonoro. Você tem os sensores de ponto cego. Aliás, esses espelhos aqui, eles têm algo que eu, honestamente, eu não sei se tem aqui nos Compass brasileiros. Eles têm o desembaçador do espelho retrovisor. Bem legal. Então, você tem também os sensores de colisão frontal e traseiro, além da câmera de ré. Outra diferença que tem neste carro aqui é a câmera 360, que é aquela câmera de cima, que ele faz uma projeção como se eu estivesse olhando de cima do carro, por causa das câmeras nas laterais, na frente e atrás, que facilita muito na hora que você for estacionar. Ainda assim, se você tiver alguma dificuldade, ele conta com o Park Assist. Então não tem desculpa para estacionar mal, né, pessoal? Você conta ainda com os faróis Full LED com acendimento automático, o acionamento automático dos limpadores de para-brisa e o retrovisor eletrocrômico. Outra diferença que tem neste carro para o carro nacional é o acionamento elétrico da abertura do porta-malas, que esse carro tem e no nacional não tem. Ele conta também com o ar-condicionado digital de 2 zonas. Aliás, pessoal, se estiver fazendo barulho o ar, eu peço desculpas, mas está 78 graus em São Paulo, não dá para gravar sem o ar-condicionado ligado. O lado bom de ele ser muito parecido, ou se não, igual ao Compass nacional, é que se mantém a qualidade de acabamento. Cara, é muito bom o acabamento desse carro. A única coisa é que esse teto solar panorâmico faz algum barulho. Ele treme um pouquinho. Mas nada que ao ligar o som Alpine, ao invés de Beats, que é muito melhor o Alpine, você passe a curtir o som ao invés do barulho do teto solar, né, pessoal? Esse som realmente é muito bom e eu diria que, assim, a Stellantis poderia começar a disponibilizar este som ao invés do Beats, que
É caro e honestamente muito grave, né? Este som já é um som bem grave, mas com uma qualidade impressionante, de verdade impressionante. Outra coisa que não mudou, né, é o porta-malas, que, como eu disse, tem um acionamento da sua abertura automático. Ele manteve os 420 litros de capacidade. Aqui atrás de mim você tem um palmo de distância do meu banco para o banco de trás. Este banco é muito bom, é muito parecido, se não igual com o Nacional, mas você ganha algo e perde outro. Primeiro, você ganha que este banco do motorista tem a regulagem totalmente elétrica, tanto de altura quanto de distância, além de lombar, que é muito bom. Mas ele perde aquele porta-trecos aqui embaixo do banco do passageiro. Eu vou te dizer que eu coloquei a cadeirinha da minha filha aqui atrás, que é uma cadeirinha grande, e eu tive que colocar o banco para frente. Eu não dirijo muito para trás e eu tive que colocar o banco para frente. Eu acho que o espaço para 4 adultos é perfeito, numa boa, mas para quem tem filho, eu acho que ele peca um pouquinho. Mas vamos falar da grande diferença, né, pessoal? Que é o sistema híbrido. Esse carro é chamado 4xe porque ele é um híbrido plug-in. Então você tem na frente aquele mesmo motor 1.3 turbo de 180 cavalos e 27,5 kgfm de torque. Ele é aliado ao motor elétrico que fica na parte de trás e que aciona as rodas traseiras, por isso 4xe. O 4x4 dele é assim: combustão, rodas da frente, elétrico, rodas de trás. Então ele tem toda a função de 4x4. Tanto é que você tem as opções de tração aqui do lado da manopla de câmbio. Esse câmbio é um automático de 6 marchas e você tem todas as funções de um 4x4 verdadeiro, né? Como um Jeep tem que ser. Então você tem aqui o Auto Hold. Do lado você tem um botão que aciona a 4x4 reduzida. Então ele trabalha com a primeira marcha mais o motor a combustão, mais o motor elétrico, para que você saia de situações de barro, de terra um pouco mais complicadas. Você tem o Hill Descent Control, que é aquele sistema que você aperta aqui, na descida ele vai segurando o carro sozinho, você não precisa frear, ele vai segurando o carro sozinho. Você até consegue setar qual é a velocidade que você quer que ele desça, e ele vai sozinho numa boa. E você tem o 4x4 blocado também aqui do lado direito, um botãozinho do lado direito. Mais pra frente você tem um botão que você consegue selecionar o tipo de pavimento que você está dirigindo. Então ele tem areia e lama, ele tem neve para você que mora em São Joaquim, ele tem o automático, que ele decide por você como que ele vai funcionar, e ele tem o Sport, que é usada a tração de uma forma mais esportiva. É um 4x4 buscando mais estabilidade e tração em curva, vamos dizer assim. Outra grande diferença seria um seletor aqui do lado do tipo de conjunto motor que você vai escolher. Então você tem híbrido, que ele é basicamente, ele funciona os dois motores, mas ele prioriza, principalmente na cidade, o motor elétrico traseiro. Esse motor elétrico ele tem 60 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Junto dos dois são 240 cavalos e a fábrica não divulga qual que é o torque combinado. Então eu não vou poder falar para vocês. Então no híbrido ele prioriza dentro da cidade, é mais do que suficiente. Quando você precisa acelerar, dá o pé fundo, pé lá no fundo, ele faz de 0 a 100 em 6,8 segundos. É bem bom. Ele anda muito bem esse carro. De verdade, ele anda muito bem. Aí você tem
um botão que é apenas elétrico. Então o carro vai funcionar 100% elétrico. Ele tem 44 km de autonomia. Claro, depende do clima. Se estiver muito quente, ele vai ter uma autonomia um pouco menor. Depende do seu pé, né? Se você pisar um pouco mais forte, ele não vai conseguir fazer esses 44 km. Mas também, se você for na manhã da Ariranha, consegue fazer até... O pessoal do Motor 1 conseguiu fazer até 50 km com um tanque só, entre aspas, de uma carga da bateria, que é muito bom. Vou te dizer que assim, para uso, vou sair, vou pro trabalho, volto do trabalho, é absolutamente suficiente. De verdade, é absolutamente suficiente. Se você não quer deixar, porque aí tem uma outra função aqui, um outro botão, que é o eSave. Esse eSave, ele prioriza, na verdade ele usa apenas o motor a combustão, e ele, através de uma correia que é conectada como um gerador, ele carrega as baterias. É bem bom, carrega bem rápido mesmo. Você tem ainda no painel um botão que é o Max Regeneration, que a hora que você liga, ele faz a máxima regeneração possível da carga dessas baterias. Se ainda assim você achar falta, eu não quero, só quero andar no elétrico, eu não quero usar o motor a combustão, porque eu acho um absurdo eu usar motor a combustão em pleno século XXI, você ainda tem o plug-in, que no wallbox aí de shopping, supermercado, demora do zero até o total 1h30 para carregar. É muito bom, de verdade é muito bom. Então, se você trabalha em algum lugar que tem o carregador, é só colocar lá para carregar, você vai ter a sua carga completa para voltar para casa e ir no outro dia de manhã para o seu trabalho. É muito bom. Uma coisa que ele perdeu, claro, foram as aletas atrás do volante da troca de marchas, para a troca de marchas. É um carro absolutamente apaixonante de andar. Porque você tem toda a facilidade do carro elétrico sem se preocupar com a questão da recarga da bateria. Afinal, as baterias são recarregadas de forma bem rápida mesmo, tanto no wallbox quanto no trânsito. A marca fala que esse carro pode chegar a fazer 24,5 km com litro de gasolina na cidade. Eu, neste momento, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Eu estou fazendo, neste momento, 8,2. Mas eu estava com o motor, só o motor a combustão ligado. Eu liguei agora o híbrido. A gente chegou a fazer 20,4, se eu não me engano, num uso urbano. E o pessoal da Motor 1, eu estava lendo, que chegou a fazer 50 km com litro dentro da cidade. É coisa pra caramba. Bastante coisa. Muito, muito econômico. Mais econômico, obviamente, do que o Compass diesel. Mas ele custa 338 mil reais. Mais o teto solar, que custa 9 mil reais. Ele chega a quase 350 mil reais com o teto solar. Até o final do ano passado, até dezembro do ano passado, a Stellantis fez uma promoção de 60 mil reais no preço final desse carro. Então ele saía por 280 mil reais, o que é maravilhoso, maravilhoso de verdade. Ele é o híbrido plug-in mais barato do mercado, mesmo custando 348 mil reais, ou 338 mil reais. Então, por 280 mil reais, eu acho um baita preço. Baita preço, ainda mais se você não precisar de um porta-malas do tamanho do irmão mais velho dele, que é o Commander. Acho um baita preço.
Então, se você conseguir negociar um desconto com a Jeep, eu acho que pode valer muito a pena, principalmente porque na cidade se você não andar muito, você fizer realmente só aquele trajeto, trabalho, buscar o filho na escola, ir no supermercado, você não vai precisar usar o motor a combustão quase nunca. Mas, se você não conseguir esse desconto, se você for comprar esse carro por 348 mil reais, aí eu acho que você tem concorrentes que são difíceis de ignorar por pouca coisa a mais. Então, por 40 mil reais a mais, e aí eles vão falar, pô, 40 mil reais é muita coisa. É muita coisa, mas neste preço aqui, ele não representa nem 15% a mais. Daria mais ou menos 13% a mais. Você pega o Volvo XC40, que é mais ou menos do mesmo tamanho, tem mais ou menos a mesma utilidade. Isso aqui que acabou de acontecer é um inferno. Ele tá, esses sensores de colisão, de frenagem, mesmo o mais, para não desligar, mas o mais permissivo possível no trânsito. Eu tô parando aqui num semáforo vermelho, o carro da minha frente parou, eu também parei e ele apita. Ele é feito na Itália. Eu imagino no trânsito de Roma o que deve ser esse carro. Mas enfim, dá para desligar tudo isso. Como eu ia dizendo, você com 380 mil reais, na verdade não dá nem 40 mil a mais do que esse carro aqui, você tem um Volvo XC40 elétrico. Putz, eu não quero um totalmente elétrico. Cara, o Volvo XC40 elétrico tem mais de 400 km de autonomia. Só que ele tem 400 cavalos. E também tem todas as funções de off-road, porque ele também é um 4x4. Aí eu acho difícil defender o Compass, cara. Eu acho bem difícil, porque é outro nível de luxo. Por pouca coisa a mais em relação ao montante total deste carro aqui. Mas diz aí, e você? Prefere o quê? Um elétrico, conviver com, entre aspas, o perrengue dos elétricos, mas num carro muito mais forte, muito mais rápido e com luxo, convenhamos, maior do que esse aqui? Ou você prefere o híbrido plug-in para não ter dor de cabeça e ainda assim poder aproveitar todas as benesses de um carro elétrico? Comenta aqui embaixo.